Olá gente, bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série de montagem de aquário marinho. E hoje nós vamos falar sobre ciclagem, tá? Assumindo que vocês tenham visto os vídeos anteriores, a gente chegou à seguinte situação. Nós montamos o nosso aquário, né, com substrato, rocha e a água. E agora que a gente vai partir para essa parte da ciclagem, tá? O que é a ciclagem então? A ciclagem, ela é a capacidade, basicamente, né, o surgimento dessa teia da vida no nosso aquário, né, para que ele seja capaz, principalmente, de processar a carga orgânica. A gente chama os compostos nitrogenados, tá, que a gente vai colocar para dentro desse aquário, principalmente em forma de ração, ou quando a gente coloca a mão para mexer nele, enfim, mas principalmente em forma de ração, tá? Por que eu falo dessa teia da vida? Porque são justamente esses microseres, né, as bactérias, microcrustáceos, né, elementos filtrantes como esponjas, pequenos vermes de tubo, que vão fazer a decomposição desse material em formas menos tóxicas de nitrogênio, tá? Então, exatamente, por que é importante essa ciclagem, tá, gente? Porque quando você coloca um peixe dentro de um aquário ou um coral, você começa a ser obrigado a dar a ele certa fonte de alimento. E se o seu aquário não está adaptado para quebrar esse alimento, né, em moléculas menos poluentes, né, e processar essa fonte de poluição, essa fonte de poluição vai começar a se acumular, né, esses elementos poluentes vão começar a se acumular no seu aquário, se tornando tóxicos para os animais, para os peixes, corais, né, e todos esses animais que você colocou ali. Então muita gente inclusive faz essa pergunta: poxa, eu posso montar o meu aquário, né, e já colocar os peixes? Isso é especialmente assim, importante na questão até do aquário marinho. E a resposta é não, justamente porque você precisa fazer com que o seu aquário desenvolva primeiro essa teia da vida, ou seja, passe pela ciclagem que a gente chama, tá, na gíria do aquário marinho, que é ter essa base de sustentação para esses seres mais complexos poderem viver aqui de forma sustentável, tá, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma receitinha de ciclagem, né? Como é que eu costumo fazer a ciclagem dos meus aquários para vocês. Vocês se lembram daquele aquário que a gente já fez a parte toda da montagem, né, até aqui então? E vocês devem estar se perguntando, inclusive, por que ele está com esse vidro todo sujo, né? Eu fiz até questão de deixá-lo assim, para vocês verem que etapa da ciclagem que a gente está. Depois que a gente montou esse aquário, eu fiz simplesmente a seguinte coisa nele: adicionei a parte de circulação, tá? Coloquei uma bombinha de circulação, coloquei uma bombinha de recalque no sample que está vindo até aqui, e coloquei até uma bombinha extra ali que eu vou deixar só no momento da ciclagem. Por quê? É muito importante durante a ciclagem que essa água esteja muito bem oxigenada, tá? O oxigênio também vai reagir com esses compostos nitrogenados para reduzir essas moléculas em compostos menos tóxicos, tá? E é importante também que a água inteira do seu aquário esteja bem oxigenada e esteja circulando, para que a sujeira de todos os cantos esteja sendo decomposta, tá? É importante frisar também que nessa etapa da ciclagem, a própria sujeira do cascalho das rochas, do aquário em si, vão estar sendo expelidas. Então é uma parte muito importante para isso também, para você conseguir retirar a última fonte de poluição, mesmo depois daquele tratamento que a gente fez, que ainda vai ter principalmente no cascalho e na rocha. Tá, gente? Então o que eu fiz aqui? Eu adicionei a circulação, tá? Coloquei o skimmer para funcionar também, que é basicamente importante, e coloquei também o termostato com aquecedor, tá? Então nessa parte, eu deixei, depois de adicionar esses elementos ao aquário, deixei 3 semanas aqui com a luz desligada. Tá? Por quê? Porque nessa fase em que o aquário vai estar com as moléculas, né, de poluentes, né, os poluentes em nível elevado aqui, se eu ligar a luz, eu vou ter um surto de algas muito grande. As algas, né, como vocês sabem, se alimentam de luz e de nutrientes, né, que nesse caso são poluentes. Então eu ia ter um surto de algas muito grande e muito trabalho. Se eu faço com que esse aquário fique rodando, que a gente chama, né, 3 semanas antes, sem luz, eu faço com que as bactérias, né, e a microvida desse aquário comecem a florescer e possam então, quando eu acender essa luz, começar a competir com as algas, porque elas também vão consumir os nutrientes.
Então a receita que eu faço é essa, tá? Para resumir a questão, gente. 3 semanas de aquário com muita circulação, luzes apagadas e limpando o skimmer todo dia, que a gente chama de limpeza do skimmer agressiva. Tá? Muita gente acha que o skimmer vai expelir uma quantidade de sujeira independente de quanto você limpa ele. Isso não é verdade, tá? Quanto mais você limpa ele, mais sujeira você está tirando. Então, nessa primeira fase, é importante que você limpe ele todo dia, para conseguir tirar o máximo, né, dessa sujeira que vai estar contida na água. Depois de passar por essas 3 semanas, gente, eu começo a acender, aí sim eu começo a acender a luz. E começo a fazer da seguinte forma. Eu deixo, vamos supor que você tem um aquário aí, depois a gente vai falar sobre iluminação, né, sobre a questão de iluminação proporcional ao aquário. Mas vamos supor que você esteja planejando colocar 200 watts nesse seu aquário, deixe 100 watts aceso 5 horas por dia durante uma semana, tá? E continua, deixa o aquário rodando, limpando ainda o skimmer, tá? Todo dia, e você vai basicamente chegar nesse resultado aqui que é onde eu estou, né? Algum surgimento de algas no vidro, nas rochas. Se você fez aqueles processos que eu te falei, provavelmente não vai ser nada demais, vai ser como está aqui. Eu fiz questão de deixar sujo para vocês verem como fica mesmo. Por quê? Essa alga desenvolve, como eu falei, porque ela absorve também os nutrientes que vão estar contidos na água. Então ela ajudou a limpar também. Por isso, inclusive, que eu não gosto de, nessa primeira etapa, vir simplesmente com um limpador magnético ou uma escovinha e escovar ela do meu vidro, né? Limpar, ou da minha rocha. A partir daqui, o que eu faço? Eu passo para a etapa da equipe de limpeza que a gente chama do aquário. Eu prefiro deixar essa equipe de limpeza consumir essa alga do que liberar ela, raspando ela na minha água de volta. Por quê? Porque ela vai morrer e vai soltar na água todo o nutriente que ela absorveu, né? Que eu não quero no meu aquário. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a introduzir os mini paguros, as militinas, os turbo snails, em menor escala uma estrelinha do mar, né, que seja reef safe, enfim, isso que a gente chama de equipe de limpeza. Se vocês vão reparar, eu pus até aqui já esses mini pagurinhos, ali tem uns turbos também, tá? Que eles vão consumir essas algas do vidro e da rocha. Eu costumo utilizar mais ou menos um mini pagurinho ou turbo snail para cada 5 litros de aquário. Então, se você tem um aquário de 50 litros, você vai utilizar 10 mini pagurinhos, tá? Ou 5 turbo snails, 5 pagurinhos. Eu sempre gosto de misturar, tá? É uma proporção bacana, tá? Para você utilizar. E o que acontece? Se você tiver com esse grau aqui, mais ou menos, de surgimento de alga, né? Essas algas que a gente chama de diatomas ou diatomáceas, provavelmente, depois dessa uma semana, você vai deixar esses bichinhos aqui mais uma semana e eles vão já basicamente sumir com essa alga do teu aquário. O que você vai fazer então? Né? Fizemos então 3 semanas de aquário apagado, uma semana de aquário aceso, sem nada, e mais uma semana de aquário aceso com a equipe de limpeza. Você vai fazer aí então a medição dos níveis principalmente de nitrato, tá? De amônia, de pH e de reserva alcalina do teu aquário, tá? Esse vai ser um indicador de que você conseguiu ciclar o teu aquário de forma satisfatória. Se você for ter corais mais sensíveis, inclusive, como os corais SPS, você pode fazer também o teste de fosfato, que é importante, tá? Esses testes vêm em vários formatos, né? Tem formato de gotinha de várias marcas, Red Sea, Tropic Marine, né? E outras marcas. E tem também formatos daqueles checker, que a gente chama teste eletrônico, né? Tudo mais. Independente da forma com que você faça, é importante que você faça, né? Muita gente acha que pode estar gastando dinheiro à toa naquele negócio, mas é isso que vai garantir que tua água está segura para receber os habitantes, né? Que você mais vai querer lá, os peixinhos, os corais, o que vai dar realmente a graça do teu aquário, tá? Então você fez esses testes, tá? Que eu te passei e viu que eles estão aceitáveis, e principalmente viu a incidência de nitrato, tá? Em níveis aceitáveis, você viu então que esse aquário passou pela ciclagem e está legal. Se o seu nitrato estiver um pouquinho acima, tá? Vamos supor, pô, meu nitrato está em 10, 12, 15, é comum que ele esteja, às vezes até mais, tá? Dependendo da forma como você fez o tratamento do substrato e da rocha. Você vai então fazer uma troca de água.
eu aconselho até mesmo que você não tenha tido níveis altos de nitrato, para você fazer essa troca de água. E essa primeira troca de água, aí sim, fazer de uma forma um pouco mais agressiva. Eu costumo fazer mais ou menos 30% do volume bruto do aquário, né? Se você tem um aquário de 100 litros, troca 30 litros. Por quê? Você vai garantir ainda maior pureza dessa água, né? Você vai garantir que você está diluindo ainda mais os poluentes, né, dessa primeira fase de ciclagem do teu aquário. E a partir de então, você pode vir com os peixinhos, os corais, né, que você tanto quer colocar aí no teu aquário. Né? Eu sei que algumas questões podem ter ficado ainda pendentes, né? Poxa, quanto de circulação, quanto de luz, que peixes, que corais. Só que isso a gente vai tratar nos nossos próximos vídeos, tá? Esse foi só para tentar passar uma receitinha de bolo básica aí para você fazer a ciclagem do teu aquário. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo também. Um grande abraço.